Fala empresário, fala empresária, seja bem-vindo para o Como Ter uma Empresa de Alta Performance. Esse evento, estamos aqui juntos, ao vivo, para trocarmos uma ideia sobre como melhorarmos as nossas empresas. Se você tem uma empresa, eu tenho certeza que você está muito bem. Mão de obra aí abundante, mão de obra fantástica, está pagando pouco imposto, tem muito cliente entrando, a economia está nas alturas, né, turma? Infelizmente, isso deve estar acontecendo no Japão. Porque no Brasil nós estamos vivendo uma crise muito forte. Para você ter ideia, somente no ano passado, 3 vezes mais empresas fecharam ou pediram falência do que empresas em 2022. O mundo está passando por uma transformação e as empresas estão sendo extremamente impactadas por essas mudanças, sejam econômicas, sejam políticas ou sejam por mudança de comportamento do consumidor. Então, aqui eu vou trazer para você como ter uma empresa de alta performance, mesmo diante dessas dificuldades que realmente existem. Eu jamais vou dizer que ter uma empresa é fácil, eu jamais vou dizer que ter uma empresa é algo que qualquer um pode ter uma empresa de sucesso, porque realmente não é. Para você ter uma ideia, um número, no Brasil nós temos 25 milhões de CNPJs abertos. Desses 25 milhões, apenas 3% das empresas se tornam médias e grandes. A esmagadora maioria fica como micro e como pequena. E por que isso acontece se elas estão dentro do mesmo ambiente? Por que acontece de um pequeno grupo de empresas chegar no nível de maturidade enquanto outras continuam ali patinando? O que acontece é que empresas que crescem, elas investem em gestão e elas investem em profissionalização, enquanto outros empresários continuam só ali na luta, só na guerra, para tentar desenvolver os seus negócios. E é muito fácil reclamar, porque aqui no Brasil nós temos motivos para isso. A gente pode reclamar da política, que está muito ruim, a gente pode reclamar da economia, que está ruim, do poder de compra do consumidor, que reduziu, que está ruim. Nós podemos reclamar também dos nossos concorrentes, que não são tão preparados, aí acabam queimando o mercado, vendendo um preço abaixo, que puxa o mercado da gente para baixo. Nós temos inúmeros motivos para reclamar. Mas o que nós não podemos negar é que hoje, exatamente nesse momento, tem empresas melhores do que a sua. Que hoje, exatamente nesse momento, tem pessoas e empresas comprando de alguém, mas não estão comprando de você, tá? Então, precisamos nos preparar e trabalhar diante de um cenário que eu não sei você, eu não sei o que você tem acompanhado aí de economia. Se a gente for olhar para o futuro do cenário brasileiro, cada vez mais ele é assustador. E por ser assustador, ele reforça a necessidade de nós sermos aqui cada vez mais profissionais dentro das nossas empresas. Eu não sei se você me conhece, mas eu sou Marcos Freitas, tenho 44 anos de idade, sou pai da Laís, de 22 anos, Isabela, de 14, Marcos Filho, de 3 anos, casado há mais de 20 anos com a mesma esposa, com a Natália, e trabalho ajudando empresas a crescer e desenvolvendo os seus negócios. Nós já ajudamos com a CJP, que é a nossa empresa, mais de 20 mil empresas em todo o Brasil e atualmente tocamos projetos de consultoria em 300 empresas diferentes. Empresas que estão nos Estados Unidos, na Europa, empresas no Brasil e também no Paraguai, de varejo, indústria, serviços e atacado, que têm problemas comuns, tá bom? Então, eu quero abrir aqui com vocês trazendo um dado. Recuperação judicial cresce em 2025. Quase 50% das empresas fecham em até 3 anos por má gestão. Empresas em recuperação judicial sobem 6,9% no primeiro trimestre de 2025. Se a gente for olhar para essas notícias, elas trazem uma calma e um pavor no nosso coração. Tem muita empresa quebrando. Isso é péssimo, mas há um lado positivo diante dessa tragédia. Quando eu tenho um alto índice de empresas quebrando, você terá menos competidores. A sua decisão agora não é somente sobreviver, é como crescer diante do caos que nós estamos vivendo atualmente. Eu falei agora há pouco que, mesmo diante de todo esse cenário, existem empresas que estão crescendo. Mas a grande pergunta que não quer calar é: por que empresas do mesmo segmento têm resultados diferentes?
Eu não sei qual é o teu segmento, você pode digitar aqui embaixo. Qual é o teu segmento? Escreve aqui pra gente. Você é varejo? Você é atacado? Você é indústria? Você é serviço? O que é o teu negócio? Com o que você trabalha? Escreve aí. Enquanto você vai escrevendo, eu quero te fazer uma pergunta. Por que empresa do mesmo segmento tem resultado diferente? Por que nós temos farmácias que estão na mesma rua e uma fatura 500 mil, outra 300 mil? Por que nós temos supermercados na mesma cidade que vendem o mesmo produto e um vende 400 mil, o outro vende 1 milhão? Se eles estão com o mesmo público, com a mesma moeda. O que separa uma empresa de outra não é o produto. O que separa uma empresa de outra é o nível de maturidade da gestão dela. E esse é o grande ponto central da nossa conversa. Ter uma empresa de alta performance está ligado diretamente à sua capacidade de fazer uma gestão profissional do seu negócio. Eu lá atrás, com 23 anos, fui contratado para uma empresa, eu trabalhava na Oi, eu gerenciava 4 operações da Oi e fui contratado para uma empresa chamada eBite, uma empresa cearense. Era uma empresa muito pequena, uma empresa de esquina. E eu lembro que a minha família chegou para mim e disse assim: Marcos, como é que você vai sair de uma multinacional para uma empresa pequena? E eu falei, eu vou para uma empresa pequena porque eu vou poder viver o crescimento dela. Eu não vou ser apenas mais um, como eu fui numa multinacional, e nessa empresa eu vou poder fazer parte real do crescimento dela. Para resumir a história, eu entrei nessa empresa em 2003, faturando 500 mil reais por mês. Quando eu saí, quase 15 anos depois, nós estávamos faturando 500 milhões de reais por ano. E nesse caminhar de 15 anos, eu vi inúmeras empresas nascendo e morrendo enquanto a nossa crescia. E o grande segredo do crescimento da nossa empresa foi gestão profissional. E aí você deve se perguntar, mas tá, gestão profissional, o que é isso? Antes de explicar o que é isso, eu quero contar também uma história rápida de quando eu entrei nessa empresa. Porque as conversas vão se interligar. Quando eu entrei nessa empresa, a eBite, ela contratou uma consultoria. E eu lembro que eu, bem jovem, com 23 anos, essa empresa tinha 3 sócios, ela contratou um consultor, e o consultor abriu a reunião fazendo a seguinte pergunta para esses empresários, que é a mesma pergunta que eu vou fazer para vocês. Ele abriu a reunião perguntando o seguinte: que tipo de jogo vocês querem jogar a partir de agora? E eu fiquei calado. Eles também ficaram calados e perguntaram, mas jogo como assim? E o consultor explicou. Uma empresa só pode jogar 2 tipos de jogos. Ou ela joga um jogo do amador, ou ela joga um jogo do profissional. Não existe certo nem errado. Mas a maioria das empresas escolhe o jogo do amador. E o que é esse jogo do amador? O jogo do amador é uma empresa que não tem números, é uma empresa que não tem metas, é uma empresa que não tem orçamento, é uma empresa que não tem dados dos clientes, é uma empresa que não tem rotina de reunião, é uma empresa que não tem um planejamento estratégico claro, que não tem um planejamento tributário, é uma empresa que não tem gestores de alta performance. E isso representa 97% das empresas no Brasil. Vocês podem escolher esse jogo, ser amador. Mas vocês podem também escolher um jogo profissional. E qual é o jogo profissional? O jogo profissional é você ter um negócio onde você tem um planejamento claro da sua empresa, com clareza onde você quer chegar, com clareza do tipo de profissional que você quer ter dentro da sua empresa, com clareza nos números que você quer ter dentro da sua empresa, com clareza nas rotinas de acompanhamento que você tem dentro do seu negócio. Isso é gestão profissional. E eles optaram, essa empresa que eu trabalhava, optaram por ter gestão profissional. E eu lembro que a gente só tinha uma loja, o nosso maior concorrente tinha 100 lojas. No curto prazo parecia impossível vencer aquele gigante. Mas 15 anos depois, nós estávamos com 40 operações enquanto aquele concorrente quebrou. Porque aquele concorrente ele cresceu no amadorismo, enquanto nós continuamos buscando gestão profissional. Nessa época eu era funcionário, eu era executivo, eu era diretor comercial e de planejamento estratégico. Atualmente eu tenho 3 empresas, eu tenho uma seguradora, eu tenho uma financeira e eu tenho uma CJP, Evolução Empresarial, que é uma empresa que esse ano vai faturar 100 milhões de reais, nós temos mais de 70 funcionários e atendemos todos os estados do Brasil.
A mesma metodologia que eu vi na prática na empresa que eu trabalhei, eu aplico nos meus negócios e nos negócios dos meus clientes. Eu sei que, dependendo do momento que você está passando hoje, você deve estar em duas situações. Ou a situação de que você está perdido, está sem ganhar dinheiro, está com muita dificuldade fazendo tudo, pode ser esse seu cenário, ou você pode estar no cenário de que você está ganhando dinheiro, mas você sente que estava para ganhar mais se tivesse mais profissional. Então, não me importa muito hoje em que momento dos dois você está, mas o grande ponto é aonde você quer chegar. Empreender no Brasil é difícil e vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez vai ficar mais difícil. Nós temos um governo hoje que é contra o empresariado, que é um governo que apoia mais Estado e menos o empresariado. Então, isso faz com que cada vez mais a nossa classe necessite estar unida e preparada para vencer. Porque nós já passamos por filmes como esse. Tem empresário que passou pelo Sarney, passou pelo Collor, passou pelo Fernando Henrique, passou pela Dilma, passou pelo Lula, passou pelo Bolsonaro, passou por todo mundo e continua crescendo. O grande lance aqui é não politizar a sua empresa. Não ficar reclamando da mão de obra, e sim se preparando para desenvolver uma boa mão de obra. Todas as empresas do mercado têm problema. E eu quero que nesse momento você tome uma decisão. Você vai fazer parte do grupo que reclama ou do grupo que vai crescer. Eu confesso que como empresário, tem momento que eu fico triste, tem momento que eu penso em vender tudo, tem momento que eu quero desistir, mas na maioria dos momentos eu estou concentrado no que eu posso fazer de melhor. E agora, te ajudando a ter uma empresa de alta performance, eu quero que você separe a sua empresa em 4 pilares, 4 grandes pilares. A sua empresa ela é dividida em 4 blocos. Anota aí, por gentileza. A sua empresa tem um bloco de vendas. A sua empresa tem um bloco de operações. A sua empresa tem um bloco financeiro. E a sua empresa tem um bloco de gente. Esses 4 blocos eles estão interligados. Mas qual seria desses 4, Marcos, os grandes pilares de uma empresa? Os 2 grandes pilares de uma empresa são vendas e pessoas, vendas e gente. Esses são os 2 grandes pilares que a tua empresa tem que olhar e se concentrar. É onde você tem que colocar energia. Vendas é o ar que entra para dentro do pulmão da empresa. É aquela energia, é o gás, é a receita entrando, que mesmo você desorganizado, mesmo você sem números, mesmo você sem o melhor produto, você consegue ter energia e tração para crescer o teu negócio. E esse é um ponto importante, porque tem muito empresário que era para estar focado na venda e ele está focado em fazer outras coisas. Nada mais importante hoje na sua empresa do que cuidar das pessoas e de trazer clientes para o seu negócio, de vender mais. Só que quando você não tem gestão, você se ocupa com muitas coisas que você não precisa fazer. Você se ocupa com a compra, você se ocupa com o pagamento, na sua porta é toda hora entrando gente, te tirando do foco. E quando você deveria estar pensando em como crescer a sua empresa, você está ali naquela operação muito forte. E quanto menor você é, mais essa empresa depende de você. E esse é um ciclo vicioso que muita gente não descola. Mas, Marcos, eu já descolei, eu já tenho mais de 10 funcionários aqui. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso entender esses 4 pontos que eu vou trazer. Então, fatia aí a tua empresa: vendas, operações, finanças e gente. Vendas, operações, finanças e gente. A tua empresa ela necessita ter, falando agora especificamente de vendas, primeiro, a sua empresa ela precisa ter 3 estratégias comerciais. A primeira estratégia comercial é uma estratégia de aquisição de clientes. Você tem que ter um bloco estratégico na sua empresa que está pensando 24 horas em como trazer mais clientes para a minha empresa. Então, eu posso trazer mais clientes para a minha empresa se eu sou uma indústria com mais representantes, eu posso trazer mais clientes para a minha empresa abrindo franquias, eu posso trazer mais clientes para a minha empresa fazendo marketing, eu posso trazer mais clientes para a minha empresa trabalhando indicação, eu posso trazer mais clientes para a minha empresa trabalhando prospecção ativa. Esse é o bloco 1. A sua empresa, seja o que for, ela tem que ter uma energia 24 horas de atração de negócios. O segundo bloco que a sua empresa deve ter, comercial, é um bloco orientado a
cuidar dos clientes que já estão na base. O que são os clientes que já estão na base? São clientes que já compraram de você pelo menos uma vez. Nesse bloco, tem muito ouro passando aí por debaixo da tua empresa que você não enxerga. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, quando o posto de gasolina foi criado, o posto de combustível, a principal ideia era que eu ia lá colocar álcool, gasolina ou diesel no meu carro. Só que eles entenderam que aquelas pessoas poderiam comer, poderiam trocar óleo. Dali nasceram as oficinas e lojas de conveniência, que significa vender mais para o mesmo cliente. É como existe também no ramo de restaurantes, aquele cafezinho ali que te oferece no final, aquela sobremesa que te oferece no final. Você não saiu para comprar um café ou uma sobremesa, você saiu para comprar um almoço. Só que ali abre uma oportunidade de você fazer uma nova oferta para o seu cliente. Ou como os supermercados, que antigamente você comprava a comida simplesmente para levar em casa e cozinhar na sua casa. E o supermercado entendeu que as pessoas poderiam tomar café da manhã ali, poderiam almoçar ali ou jantar ali. Eu não sei especificamente qual é o teu segmento, qual é o teu ramo, mas eu quero que você abra a sua cabeça e pense agora, o que você tem feito para vender mais para o cliente que já compra com você? Porque aí tem ouro. Então, bloco 1, aquisição. Bloco 2, vender mais para o cliente que compra comigo. Bloco 3, você precisa ter um time de resgate. Tem muitos clientes que pararam de comprar com o teu negócio, na tua empresa, mas que com a estratégia certa, com a estratégia correta, você poderia estar trazendo para o seu negócio. Essa é uma área, esse é um setor da empresa, turma, que o setor comercial estando bem, ele salva todas as outras áreas. Se você tem muita venda, você consegue salvar todas as outras áreas, mesmo que essas outras áreas não sejam tão competentes. Se você tem baixas vendas, você vai matar as outras áreas, porque o A vai faltar. Então esse é um ponto importante, porque muitos empresários estão focados em tarefas que não são estratégicas para o negócio. E se eu fosse te dar uma tarefa estratégica agora, gaste a maior parte do seu tempo em pensar em como conquistar mais clientes. É aqui que é o ouro da tua empresa. É aqui que é o ouro da tua organização. Depois desse pilar, eu vou trabalhar e vou entender o pilar operação. O pilar operação é o meio de campo da empresa. O pilar da operação é a compra. O pilar da operação, você é construtor, tá? É a tua construção, é a tua obra. Se você é uma indústria, é a tua logística. A operação é o meio de campo da empresa. Essa é a parte fácil de tocar. Só que essa é a parte que tem te ocupado. Essa é a parte que tem tomado o teu tempo. E essa é a parte que você obrigatoriamente tem que delegar dentro da sua empresa. E com ritos e rotinas de gestão, que a minha empresa pode te ajudar, você consegue ter mais tempo para parar e pensar a tua empresa. Parar e pensar o teu negócio. Tem muito empresário que está perdido na empresa porque ele entrou no espiral de viver dentro da operação e não consegue enxergar para onde ele realmente quer ir ou como ele deve organizar melhor a sua agenda de tempo. Então a operação ela gasta tempo, ela consome, mas ela é extremamente delegável. Terceiro pilar que você precisa trabalhar na sua empresa é o pilar financeiro. O pilar financeiro ele é um resultado dos outros dois. O pilar financeiro ele é uma resposta, é um sintoma. Se você vende pouco, vai bater no financeiro. Se você tem estoque alto, vai bater no financeiro. Se você vende com muito desconto, vai bater no financeiro. Se você vende produtos de baixa margem, vai bater no financeiro. Se você tem uma estrutura muito inchada, vai bater no financeiro. O teu financeiro ele vai ser um sintoma e uma resposta das outras áreas. É muito comum, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu já ajudei mais de 20 mil empresas, tenho 5 livros lançados, 3 best-sellers. É muito comum uma pessoa me procurar e dizer assim, Marcos, eu estou com um problema financeiro na minha empresa. E eu posso te afirmar que 10 em cada 10 casos, o problema não é financeiro. É um problema de outra área que respingou no financeiro. Tem muita empresa que tem um belo sistema, tem um belo processo, tem números muito bem organizados, mas ela quebra. Por quê? Porque ela não tem a venda. Então eu conserto o financeiro na minha operação e nas vendas. E o resumo disso todo é gestão. E eu tenho um quarto bloco, um quarto núcleo, que eu não citei para vocês ainda,
que é o núcleo de gente, pessoas. É impossível ter uma empresa de sucesso com gente fraca. Você como empresário, como empresária num país cheio de problemas, cheio de dificuldade, que você está a todo momento querendo fazer a empresa acontecer, querendo fazer a empresa dar certo, mas você tem do outro lado um monte de funcionário remando contra a maré, as coisas não vão funcionar. E aí você tem que entender que não adianta querer mudar toda a sua equipe. Você precisa primeiro mudar você, porque você permitiu ter uma empresa do jeito que ela é hoje. Você aceitou as pessoas do jeito que elas são hoje, com os erros e com os acertos dela. E você precisa, a partir da sua mudança, começar a estruturar um time de gestão no teu negócio. Um time de apoio, um time de pessoas com capacidade técnica e capacidade comportamental e cultural para fazer que a tua empresa flua. Porque você pode estar com a estratégia comercial redonda, com a estratégia de operação redonda, com a estratégia financeira redonda, mas o teu time não está fechado com você. E esse é um dos grandes pontos que o empresário e a empresária tem que olhar com visão estratégica. Se perde muito dinheiro por falta de engajamento do time. E o que é engajamento do time? É ter um time que vibra na tua frequência. Eu quero que você pare e pense agora. O teu funcionário é realmente preocupado com a tua empresa? Se a tua empresa está dando prejuízo, ele se importa? O teu funcionário se importa se tem um ar-condicionado ligado? Pare e pensa. Se ele não tem se importado, a culpa é sua e a responsabilidade é sua. Porque todo dia 5 você é obrigado a pagar esse sujeito e essa sujeita, essa pessoa, você tem que pagar. Você tem que pagar esse salário. Mas o que você tem feito de estratégico para ganhar o coração e a alma dessas pessoas? Para que elas queiram realmente participar da sua empresa. Então, essa engrenagem desses 4 pilares é que vão fazer a transformação da tua empresa. A engrenagem vendas, a engrenagem operações, a engrenagem finanças, a engrenagem gente. Com essa engrenagem rodando, eu começo a construir uma empresa de alta performance. Aí você pergunta, mas Marcos, beleza, entendi. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender que ter uma empresa é difícil mesmo. O segundo passo é entender que cada degrau de crescimento que eu for ter na minha empresa vai ficar mais difícil. Por que cada degrau de crescimento vai ficar mais difícil? Porque você não conhece ainda a empresa que você não tem. Você só conhece a empresa que você tem. Então a mudança que você quer na sua empresa começa de cima para baixo. Aqui na CJP, nós temos um treinamento chamado Alta Performance dos Negócios, mais conhecido como APN. Foram mais de 90 edições e esse treinamento é exclusivo para donos, para que eles venham para a nossa sede, saiam de dentro do problema da empresa e consigam absorver novos conhecimentos que eles vão levar para a empresa. Se você, dono, não absorver novos conhecimentos, a sua empresa vai bater no teto. Só que muitas vezes a gente tem o ego. Nós temos aquela síndrome de super-herói, que eu como empresário eu preciso ser bom em tudo. Mas me fala, meu amigo e minha amiga, quem que é bom em tudo? Ninguém é bom em tudo e está tudo certo. Mas o primeiro passo da mudança dentro da sua empresa é você mudar. É você estar disposto a mudar. Para você ter uma equipe melhor, você vai ter que aprender a contratar melhor. Para você ter uma equipe melhor, você vai ter que aprender técnicas para engajar melhor a sua equipe, porque a sua equipe é o seu reflexo. Eu não estou dizendo que contratar gente é fácil, cada vez está mais difícil. Só que é impossível ter uma empresa sem gente. Então, se está ficando difícil contratar, está ficando muito difícil contratar, mas eu não consigo ter uma empresa sem pessoas, ou eu fecho minha empresa, ou eu vou aprender a contratar melhor e vou aprender a engajar melhor essas pessoas que estão comigo. Eu preciso aprender a trazer coisas novas para a minha empresa. E aí, eu acho que, às vezes, entre a gente, entre a nossa classe empresarial, eu acho que falta união e muitas vezes falta humildade. Falta humildade. Só um instante, por gentileza. Obrigado. Humildade em quê? Nós temos que reconhecer o que a gente não está conseguindo fazer. Então, por exemplo, eu tenho que olhar e dizer assim, eu reconheço que eu não estou sabendo fazer a minha empresa crescer.
Eu reconheço que eu não estou sabendo trazer a minha equipe para perto de mim. Eu reconheço que eu não estou sabendo contratar as melhores pessoas. Eu reconheço que eu não estou conseguindo ter o lucro que eu quero. Esse é o passo zero. Eu preciso reconhecer o que não está funcionando. Eu preciso reconhecer o que não está rodando bem na minha empresa. Para, a partir desse reconhecimento, eu começar um tratamento em cima disso. É como se eu tivesse uma dor muito forte no meu ombro, eu vivesse com dor no ombro, mas eu não quisesse reconhecer essa dor no ombro. O que vai acontecer? Ela vai aumentar. É normal ter dificuldade, é normal ter problema. É normal não saber fazer crescer. Mas é burrice continuar com a dor sem fazer o tratamento. É por isso que empresas inteligentes, empresários inteligentes que crescem, que são apenas 3%, investem em consultorias e treinamentos. Investem em pedir ajuda de fora, porque reconhecem que não sabem mais mudar o seu negócio. Nessa empresa que eu trabalhei, que eu falei que nós saímos de 500 mil para 500 milhões, nós tivemos dezenas de consultorias. Nas minhas empresas, eu tenho 4 consultorias rodando. Por que você é um consultor que tem consultoria na sua empresa? Porque tem coisa que eu não conheço. Tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não enxergo, a empresa está crescendo. E eu humildemente fui dizer, não sei, e preciso de ajuda. Eu não quero ter uma empresa que dependa de mim. Eu não quero ter uma empresa que gira tudo em torno de mim. Eu não quero. Eu quero ter uma empresa melhor. Eu quero ter uma empresa que cresce. Eu quero ter uma empresa com pessoas boas. Eu quero ter uma empresa que dá lucro. Quero ter uma empresa que me traz riqueza. Eu quero ter uma empresa que os meus funcionários são felizes. Eu quero ter uma empresa que os meus clientes são felizes com a minha empresa. Essa é a empresa que eu quero. Eu quero ter uma empresa com inovação, com tecnologia. É o que eu sonho para a minha empresa. E você precisa voltar a sonhar com a empresa que você quer e desacostumar com a empresa que você tem hoje. A sua empresa tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que você tem que se despedir e deixar para trás. Não tem como chegar na empresa do futuro arrastando a empresa do passado. Eu vou precisar abandonar algumas coisas, mas eu vou precisar conquistar coisas novas dentro do meu negócio. E a conclusão que eu chego é que a mudança de uma empresa, ela acontece de cima para baixo, de dentro para fora. É aí que a mudança da empresa acontece. Ela acontece de cima para baixo, de dentro para fora. Quando eu vou analisar uma empresa, um ecossistema empresarial, você tem que analisar clientes, concorrentes, governo, equipe, gestão, processos, fornecedores, produção. É coisa demais, gente. E quanto mais cresce, vai ter mais coisa. É um caminho natural. É um caminho natural. Quando eu faturava 1 milhão por ano, era uma empresa. Quando eu faturei 10 milhões por ano, era outra empresa. Quando eu for faturar agora 100 milhões esse ano, é outra empresa. E eu tenho que ir me despedindo do passado e trazendo coisas novas para a minha empresa. Coisas novas como gestão, números, rotinas, processos, mudança de produto, mudança de nicho, mudança de cliente, porque ter uma empresa é uma eterna mudança. É uma eterna mudança. Só que essa mudança, ela tem que ser capitaneada pelos donos, pelos sócios. E o que eu vejo muito no mercado são sócios desunidos e desalinhados. E aí, se eu estou aqui no topo da pirâmide, desalinhado entre sócios, esse desalinhamento ele vai descer por toda a estrutura. E essa estrutura vai ruir. Quando os empresários vêm para o APN, para o Alta Performance Negócio, eu sempre digo, venha com seu sócio. Venha com seu sócio. Para que vocês saiam do ambiente de conflito e venham pensar o futuro da empresa. A gente gasta tanto tempo vivendo os problemas da empresa que a gente gasta pouquíssimo tempo sonhando o futuro dela. Marcos, tu quer dizer que eu tenho que passar o dia todo sonhando o futuro da empresa? Não, não é isso. Sonho não vai fazer com que eu alimente minha empresa. Mas eu tenho que separar um tempo para olhar para a empresa que eu quero. Se eu não tiver uma visão clara de futuro sobre onde eu quero trazer a minha empresa, eu vou me perder. Você tem que saber exatamente para onde você quer levar a sua empresa para 2030. Você tem que saber. Mas, Marcos, pelo amor de Deus, eu estou preocupado com o boleto de amanhã. Como é que eu vou pagar a minha empresa? Isso é visão de curto prazo. Esse curto prazo, ele tem que ser trabalhado, mas ele não pode anular uma visão de longo prazo, uma visão para onde você quer levar a sua empresa. Essa conversa que eu estou tendo aqui não é para todo empresário.
O que eu quero que você pare e pense tem gente ganhando dinheiro no teu mercado, dinheiro que era para estar na tua conta, mas não está na tua. E por que essa empresa está na frente da sua? Porque ela tem um nível de maturidade, gestão e profissionalização maior do que o seu negócio. Não tem problema. Lembra que eu falei de quando eu trabalhei na empresa, lá atrás, quando a gente tinha uma loja, o concorrente tinha 100. Uma corrida empresarial não é um sprint. Uma corrida empresarial não é uma estratégia de 3 meses, é uma estratégia de 30 anos, 20 anos, 10 anos. E essa estratégia ela tem que ser mudada. Só que quem define essa estratégia não é o funcionário. Quem define a estratégia não é o gestor. Quem define a estratégia não é o mercado, não é o presidente da República. Quem define a estratégia é você. E aí eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, qual foi a última vez que você separou 3 dias para parar e pensar a sua empresa? Qual foi a última vez que você pegou um avião, saiu de dentro da empresa e sentou para absorver novas estratégias para levar para o teu negócio? Eu não quero romantizar que só pensar em empresa vai fazer crescer, mas você precisa sair de dentro da sua empresa. Você precisa respirar novos ares. Você precisa se conectar a outras empresas que querem crescer. Dentro do nosso grupo de consultoria, atualmente eu tenho 300 projetos de consultoria. 4 vezes por ano a gente reúne esse grupo empresarial de novo. O nosso grupo cresce 4 vezes acima do mercado. Por quê? Porque a gente não vai ficar lamentando. Motivos nós temos. Nós queremos crescer. Ter essa quebradeira de empresa, para quem ficar vivo, vai ser melhor. Porque você vai ter uma onda de competidores menor. Então, o convite aqui é que a nossa classe se una, que a nossa classe cresça, que a nossa classe se desenvolva, que a nossa classe esteja junta para ir para um próximo patamar. E eu tenho aqui um convite especial para você que é empresário. Eu quero te convidar a passar 3 dias conosco aqui na CJP Evolução Empresarial. Só que eu quero somente você que é dono e dona de empresa e que deseja ter uma empresa que vende mais, que deseja ter uma empresa que lucra mais, que deseja ter uma empresa que tem clientes felizes e funcionários felizes. Eu quero somente você. A próxima edição já está esgotada, como sempre, mas eu tenho um convite especial para você que está comigo aqui me assistindo. Nós estamos entrando na reta final do ano, na reta final. E nessa reta final, você pode escolher em dezembro estar reclamando ou dizer que você tomou uma decisão que te ajudou a ir para um próximo patamar. O APN, Alta Performance Negócios, ele é uma imersão de 3 dias. Essa imersão de 3 dias acontece na minha sede, aqui em Alphaville, São Paulo. E aí vem empresários do Paraguai, vem empresários dos Estados Unidos, vem empresário do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, vem empresários do Brasil todo. E nós vamos trabalhar 7 pilares dentro da tua empresa. Pilar 1, equipe. Como que a gente constrói uma equipe de alta performance? Porque o negócio para dar trabalho é gente. Dá trabalho, mentem, enrolam, produzem pouco. Então eu preciso aprender como é que eu monto esse time. Segundo ponto, eu preciso ter um alinhamento societário. Eu preciso alinhar esses sócios, fazer com que eles olhem para o mesmo objetivo. Nós precisamos trabalhar o pilar vendas. Como é que eu trago mais negócio para a minha empresa? Trabalhar o pilar diferenciação. Como é que eu saio da guerra de preço? Trabalhar o pilar gestão profissional. Para que com a gestão profissional eu já entre para o próximo pilar, que é ter mais lucro. E que nós tenhamos planejamento claro. Planejamento estratégico claro da nossa empresa, de onde nós queremos chegar. Eu já realizei mais de 90 edições do APN, do Alta Performance Negócio. Nós temos 9,8 de satisfação máxima dentro do APN. Eu vou mostrar no final para vocês um vídeo de clientes dentro das empresas dele, contando quais foram os resultados depois que participaram do APN. E aqui, para você que está comigo, eu tenho um convite, uma condição especial. O APN, Alta Performance Negócio, ele tem o investimento de R$20 mil por participante. Por participante, R$20 mil. Mas eu tenho uma condição especial para você. Para fechar agora com o meu time. Hoje com o meu time. Você que está decidido a tua empresa melhor. Eu te dando essa condição, já paga a tua passagem, paga a tua hospedagem. Então o APN ele tem R$20 mil de investimento unitário. O meu convite é você fazer um investimento de 12 de 997,
e você traz mais uma pessoa junto com você. 12 de 997. Para você ter um plano claro de crescimento da sua empresa. Então, quando você sair do APN, você vai fazer comigo, presencial, 3 dias comigo, não é evento com 40 palestrantes, 50 palestrantes, é um evento de 3 dias exclusivo comigo, 100% comigo, de 3 dias, com um grupo seleto de empresários aqui na minha sede, onde no dia anterior você vai ser recebido pelo meu time de consultoria e nós vamos estudar caso a caso da empresa. Nós fazemos aqui o pré-APN. Você vem um dia antes, a minha equipe te recebe, vamos estudar caso a caso de cada empresa e entramos nos 3 dias de APN. No terceiro dia do APN, você sai com um plano claro de crescimento individual, porque não tem receita de bolo. Eu não posso entregar o mesmo plano de uma farmácia para uma indústria. Cada um cria o seu plano individual. Se no terceiro dia do APN você chegar lá e não tiver um plano claro de crescimento para a sua empresa, eu devolvo o teu dinheiro integralmente, dentro do APN. No final dele eu pergunto, gente, alguém aqui não tem um plano claro de crescimento e profissional? Caso você não tenha esse plano de crescimento, devolvo o teu dinheiro imediatamente, ou então sento do teu lado e só saio depois que você tiver esse crescimento claro dentro do teu negócio. Então o que você vai fazer agora? Eu vou colocar um link aqui agora, aqui embaixo. Você vai falar com o meu time e vai fazer a tua inscrição. Essa condição eu estou abrindo para 10 pessoas. 10 pessoas apenas. Então, conversa com o teu sócio, toma a tua decisão e vem para a CJP Evolução Empresarial, que é a melhor decisão de crescimento para a sua empresa. Que Deus te abençoe, que você tenha grandes resultados. Agora, assiste aqui o vídeo dos empresários contando como está a sua empresa após a APN e toma a tua decisão. Valeu, tudo de bom, fica com Deus. Tchau. Antes do APN, as coisas estavam no escuro. Após o APN, tudo clareou. Quando você tem uma empresa, você tem 2 certezas. Uma certeza é que você sempre vai ter problema. E a outra certeza é que se você não profissionalizar, você vai quebrar. O APN, Alta Performance Negócio, é uma imersão de 3 dias para empresários com o objetivo de trazer uma visão prática que as empresas precisam melhorar. Eu era executivo de uma grande empresa que eu ajudei a sair de R$500 mil para 500 milhões e eu observei que vários concorrentes da gente nesse período tinham quebrado. E o principal motivo é que as empresas não evoluíam. E eu entendi que os donos, os empresários, eles precisam ter conhecimento, assim como o médico estuda medicina, o advogado estuda direito. E o APN nasceu para isso, ajudando empresários que querem verdadeiramente ter uma nova visão. Sair do olho do furacão dos problemas das suas empresas para se reunir a outro grupo de empresários, criar novos caminhos para aumentar as vendas, aumentar o caixa da empresa, trazer inovação, sempre com uma qualidade de vida. Quando ele sai do APN, ele tem que chegar já no primeiro dia da empresa com o pé na porta. É com os 2 pés mesmo e vamos para cima. Então, você topa a gente ir lá na sua empresa daqui a algumas semanas? Opa! Topo. Que você vai trazer o seu problema e você vai falar da sua empresa. Eu fui em busca do APN, a procura realmente de ter ferramentas para nos reinventar e voltar a crescer no mercado. Os insights que nós tivemos lá no APN me trouxe na mente que eu precisava chegar e mudar muito repentinamente a forma de administrar. Ao longo de 2 meses após o APN, eu substituí 10% do meu quadro de funcionários. A partir daquele dia, nós seríamos outras pessoas e outra empresa, e realmente estamos sendo. O APN é para empresário e empresários de varejo, atacado, indústria, serviços, empresas que já têm um certo nível de maturidade. Não é um treinamento, uma palestra, é um método que tem começo, meio e fim. E isso faz com que nós tenhamos a maior aprovação hoje no Brasil de empresas que participam de metodologias como a nossa. Foi até difícil de dormir, porque é tanta informação e você já fica com a cabeça
a mil, né, para querer desenhar, querer rabiscar ali? Eu estou muito entusiasmada com o que a gente vivenciou até aqui. Ele não vai estudar o APN, ele vai viver o APN. Estamos saindo aí do amadorismo para ir para o profissionalismo. Foi muito bom, cara. O Marcos falou, a gente entrou num crescimento agora que não tem fim, só depende de nós. O APN foi um divisor de águas tanto para a diretoria quanto para mim, né? E a gente tem uma visão totalmente diferente e ampla do que a gente tinha antes. Antes a gente não tinha a cultura, né, de sempre estar fazendo competição interna ali, brincadeiras, gincanas, dinâmica, e hoje nós estamos conseguindo fazer. Então essa parte tá legal, a equipe tá gostando, os feedbacks que eles estão nos passando é bem importante. Então isso tudo a gente está aprendendo com o pessoal da APN. Se no terceiro dia você, empresário, não conseguir encontrar novos caminhos para a tua empresa, eu devolvo teu dinheiro e ainda pago o dobro. Porque tenho uma certeza absoluta que nós podemos ajudar todo tipo de empresário e empresária que quer verdadeiramente transformar o teu negócio. No último dia do APN a gente saiu do evento, que o nosso caderninho, né, a nossa apostila já estava toda preenchida, viu quais eram nossas dores e tudo mais, e a gente viu que a gente tinha, de fato, muita coisa para melhorar e aperfeiçoar. Hoje a gente já consegue ter uma equipe muito mais trabalhada, muito mais aperfeiçoada, então a gente consegue trabalhar mais na parte estratégica, que no final das contas é onde a gente precisa estar, no estratégico direcionando o negócio. Não à toa a gente vem de evoluções mês após mês. Então, por exemplo, esse ano a gente bateu o ano passado apenas em 20 dias. A transformação começa nos donos. Mas o que vai ser visto no APN vai transbordar para os gestores, para os funcionários, para os clientes, para todo mundo. Você não salva só empresas. Deus tem um propósito muito grande na tua vida, de salvar principalmente pessoas, famílias, que é a maior constituição que Deus tem. Eu saio daqui hoje muito agradecida a Deus, em primeiro lugar, e a você, Marcos. Porque eu estava desesperada com a minha empresa. E hoje eu vejo que o meu problema é muito simples. Se eu não aprender a fazer a minha empresa trabalhar por mim, eu vou viver eternamente trabalhando pela minha empresa. A empresa ela é uma ponte que nos leva para os nossos sonhos e ela não pode ser a nossa vida. Ele não sabe o quão importante ele está sendo para nos motivar a ser cada vez melhor. Eu agradeço a Deus por estar participando desse treinamento. Me encho de orgulho com todos os depoimentos que nós temos tido de empresários que conseguem, na prática, ter resultados crescentes depois da nossa metodologia. Nós começamos a ter recorde de venda em cima de recorde de venda. E hoje eu recomendo, para quem me perguntar, eu recomendo o APN porque, cara, é muito top. Ajudou a gente, eu tenho certeza que ajudou diversos outros e eu tenho certeza que vai ajudar muitos por aí, muitos que virão por essa trajetória, o que eu acho muito legal. Então uma empresa ela pode ser feliz, ela precisa ser unida, com todo mundo focado no mesmo objetivo e ela tem a obrigação de gerar lucro, gerar dinheiro para os donos e para todos os envolvidos. Essa é a meta de quem sair aqui do APN.